Voltamos com mais um bloco do Amazônia Agora, a sua revista eletrônica. No bloco passado, nós conversamos com o Coronel Pimentel, fizemos um balanço sobre as enchentes que ocorreram aqui no estado e agora vamos falar das novas possibilidades, se há possibilidades ou não para novas enchentes e quais os preparativos, como que a Defesa Civil, como os órgãos estão se preparando para isso. Olá, Coronel, seja bem-vindo de novo. Então, vamos começar a falar como está o nível do rio hoje, né? Se ele está no esperado, se ele não está, como é que está a situação? O rio hoje está numa cota próxima da que estava o ano passado. Então, a Defesa Civil ela tem procurado trabalhar dentro do pior cenário. A gente espera que hajam mudanças em relação a essa cota, em relação ao que está acontecendo. Hoje nós estamos com 13,16. No ano passado, no mesmo período, estávamos com 13 metros. Então, quer dizer, é uma cota próxima do que era o ano passado. A preocupação maior da Defesa Civil é com relação ao Abunã, em função do assoreamento que o rio sofreu, e muito grande, né? A montante das barragens, possivelmente esteja contribuindo para que essa cota seja tão elevada. Está mais ou menos 2 metros acima do que estava o ano passado, na região do Abunã. Hoje está 19 metros e 12 centímetros. Na mesma época, no ano passado, estava 17 metros. Então, o que ocorre? A preocupação no sentido de que a gente já tome medidas, no sentido de fazer um cadastro prévio. Já iniciamos esse trabalho, tem mais ou menos, foi antes do Natal. Essa semana está prevista uma equipe de técnicos, inclusive de assistentes sociais, para elaborar esse cadastro prévio em toda a região do Abunã e verificar as alternativas viáveis para que essas populações que estão já numa situação de risco saiam com antecedência. Então, é uma preocupação o Alto Madeira. Isso, claro, vai refletir lá também em Guajará-Mirim. A gente sabe que o Madeira ele é formado pelos rios Guaporé, Mamoré e o Beni, que vem da Bolívia e que se origina lá nas cordilheiras. E há uma precipitação muito grande nesse momento, nessa região. Existe uma previsão, nós recebemos, de que talvez nos próximos dias nós tenhamos menos chuvas naquela região. Isso vai refletir favoravelmente aqui. Mas nós não podemos pensar apenas nessas previsões, nós temos que nos preparar. Então a preparação tem sido feita nesse sentido de mandar as equipes, de mapear as áreas de riscos que tem aqui no local, de também compor a nossa secretaria, que é uma secretaria nova, a Secretaria de Programas Especiais e Defesa Civil, foi recém-criada pelo prefeito Mauro, numa tentativa de montar uma estrutura para poder fazer frente a todas essas demandas. Como coordenadoria, nós tínhamos um apoio muito grande, mas faltava a estrutura. E nesse momento nós estamos aguardando já que o prefeito já nomeie os demais cargos, para que a gente possa compor as nossas frentes de trabalho, tanto no que diz respeito à parte administrativa ligada ao Ministério da Integração, como as frentes em campo, no sentido de dar o suporte à população. E a gente pode observar que na cidade também, além das enchentes, né, com as chuvas, com o tempo do inverno amazônico, a gente está sofrendo também com alguns desbarrancamentos em alguns bairros e no caso da Estrada de Ferro também. Quais são as obras que estão sendo realizadas? Qual é o apoio da Defesa Civil nessas regiões? A Defesa Civil, ela não realiza as obras, ela faz um trabalho de socorro, um trabalho preventivo, de assistência, e inclusive também de reconstrução e restabelecimento das áreas. No caso específico, no dia 24 agora, Natal, véspera de Natal, nós tivemos um desbarrancamento no Nacional, precisamente ali no bueiro do Igarapé, dos tanques. Então houve um rompimento da galeria e com isso houve um grande desbarrancamento. Nós estivemos no local no mesmo dia, pedimos apoio à Centram para que fizesse o isolamento da área com aqueles blocos de concreto grande, no sentido de evitar que pelo menos os caminhões não transitassem pelo local, porque com a sobrecarga acaba contribuindo para as rachaduras, as trincas e o solapamento daquela área. E aí vai a estrada como um todo, ali é a estrada do Belmont. Então é uma estrada importante
Nesse caso, o que nós fizemos? Além da interdição, considerando também o período do inverno, é um período mais complicado a realização de obras, e como se trata de uma estrada do governo do estado, nós encaminhamos ofício tanto ao DR como ao DEOSP. Não no sentido de dizer que eles têm que fazer a obra porque é do governo do estado, mas no sentido de parceria. Porque num momento como este agora, em que a cheia está aí iminente, possivelmente tenhamos uma cheia, nós não podemos dizer ainda em que grau, porque tem oscilado, como disse, nós temos uma situação que está nos preocupando lá em Abunã, mas aqui na parte central está equivalente ao ano passado, com oscilações. Mas como já é um prenúncio de uma cheia, é interessante que tenhamos parceiros e que possamos, com essa parceria, minimizar os efeitos dessas chuvas, tá? Dessas inundações que possam acontecer. E aí nós fizemos esse encaminhamento para ver se existe a possibilidade de se fazer uma obra ainda nesse período, no sentido de permitir que a área desbarrancada possa ser contida com enroncamento com pedras. E os muros de contenções que estão sendo construídos, né? Qual é o objetivo? Na verdade, não são muros de contenção. O muro de contenção que estava previsto era o da estrada de ferro Madeira Mamoré, para segurar um pouco o barranco. Isso no período em que o rio estava em torno de 4 metros. Só que o rio foi subindo, a cota dele, e se tornou inviável se fazer o muro, ou fazer um enroncamento. Não seria, na verdade, nem um muro, seria um paliativo. E como naquela mesma área da estrada de ferro, na parte direita, começou a acontecer uma erosão muito grande, próximo a um dos galpões que compõe aquele complexo, nós encaminhamos, então, um relatório técnico de vistoria ao gabinete e também ao Ministério Público, como forma de conseguir esforços para poder fazer pelo menos a parte da erosão. Então, o que está sendo feito? Hoje a CEMOB está responsável, a Secretaria Municipal de Obras, em fazer a proteção daquela erosão. Tá? Inclusive, existe uma determinação da Justiça Federal, no sentido de que tenha, num prazo máximo de 20 dias, que se conclua aquela obra. Por quê? Porque nós não sabemos daqui a 20 dias o que pode acontecer. Então, realmente é um prazo que está dentro do limite e é necessário que se faça. É um paliativo. Até porque a estrada de ferro Madeira Mamoré, ela está contemplada num plano de detalhamento de resposta junto ao governo federal, ao Ministério da Integração, e existe a possibilidade de liberação para se fazer exatamente o que você falou, esse muro, no sentido de pelo menos preservar toda aquela faixa de 500 e poucos metros da estrada de ferro Madeira Mamoré. Então é uma obra que a gente acredita que neste ano, no período de estiagem, se consiga realizar. Obrigada, Coronel. Agradecemos a sua presença, a nossa conversa e gostaríamos de fazer o convite que o senhor possa voltar mais vezes. Obrigada pelas informações. E no próximo bloco você confere que o projeto Ecociente incentiva a população a transformar lixo em materiais recicláveis.